De volta aqui com o Jornal Gente na Rádio Bandeirantes, na Band News TV, para falarmos agora da política de Donald Trump de deportação de imigrantes ilegais. Hoje em Brasília, uma reunião está marcada entre Lula, ministros, para ver o que o Brasil pode fazer em relação a isso, se é que há alguma coisa que possa ser feito. O repórter João Pedro Melo, ao vivo conosco, direto da capital federal. Bom dia, João Pedro. Oi, Thaís. Bom dia a você, bom dia a todos que estão nos acompanhando. Pois é, essa reunião está marcada para logo mais às 4 horas da tarde e vai definir uma série de questões. A principal delas é se o governo brasileiro vai ou não enviar aviões para que possam buscar esses deportados nos Estados Unidos. E aí, o governo brasileiro estuda uma forma de fazer isso sem endurecer o tom contra o governo de Donald Trump. A expectativa é de que esse plano seja apresentado hoje, então, ao presidente Lula pelo comandante da Marinha, o almirante Olsen. Esse é um plano que está sendo elaborado já há algum tempo, a pedido do presidente Lula, ou seja, desde praticamente a sexta-feira, quando essa situação acabou sendo divulgada, de fato, na imprensa. E a gente destaca ainda o seguinte, que a Polícia Federal já está investigando as denúncias de maus-tratos contra esses brasileiros que estiveram nesse último voo que chegou aqui ao Brasil. Ontem, inclusive, começaram os depoimentos desses brasileiros. Eles reforçaram a informação de que teriam utilizado algemas nos braços, na cintura e nos tornozelos durante esse transporte. Inclusive, ontem, o presidente Lula teve uma reunião com o ministro das Relações Exteriores, o Mauro Vieira, também com o representante de negócios da Embaixada Americana, o Gabriel Escobar, que cobrou, melhor, que diz também que vai cobrar explicações do governo americano a respeito desse assunto. Ele reforçou que a utilização de algemas é uma política do governo americano. O Mauro Vieira fez questão também de reforçar que, na lei brasileira, as algemas são usadas só em última medida, ou seja, uma medida extrema e, portanto, foi ali dada uma espécie de explicação. E agora o governo vai decidir se envia ou não esses aviões para que possam trazer esses brasileiros deportados. Obrigada ao João Pedro Melo, direto de Brasília. A gente vai seguir nesse assunto, né, Pedro Campos? É isso aí, Thaís. Estamos recebendo aqui para o programa o professor Gustavo Nicolau, que é mestre e doutor pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e mestre em Direito pela Universidade de Chicago. Ele conversa conosco ao vivo, direto da Flórida, nos Estados Unidos. Doutor Gustavo, quem que tem que ficar preocupado? Quais são os brasileiros, em que situação aí nos Estados Unidos que podem, de alguma forma, serem atingidos, né, por esse novo plano de deportação que está sendo anunciado aí pelo governo de Donald Trump? Muito bom dia ao senhor e seja bem-vindo aqui ao Jornal Gente da Rádio Bandeirantes e da Band News TV. Muito bom dia, Pedro, Cláudio, Thaís e Sônia. Um prazer conversar com vocês. A rigor, apenas se exponencializou ou se deu mais evidência a uma situação que sempre existiu. Pessoas que estão em processo de deportação. Essas pessoas tiveram muitas vezes o processo de deportação iniciado, startado, porque havia algum crime, ainda que um crime não grave, mas havia um crime cometido, e esse crime dá o start, dá o início a um processo de deportação, que, como regra, é longo. É um processo longo e que demora, tem etapas, tem audiência, tem oitiva da pessoa, tem advogados. Às vezes se agenda uma audiência para dali um ano. Então é um processo que normalmente é longo, demorado e tem o direito, né, do contraditório, da ampla defesa. Claro que em escalas diferentes, mas existe, né, uma oitiva da pessoa que está sendo deportada. Então essas pessoas, elas já tinham esse receio, já tinham esse medo da deportação e ele prossegue. As pessoas que estão aqui com o status não têm nenhum motivo para ter nenhum tipo de receio. Tem aqui um visto que permite a elas estar aqui até como turista. Vão ficar 180 dias como turista, um visto de trabalho, o green card. Essas pessoas não têm o que temer porque a lei garante essa estadia das pessoas aqui.
Sr. Gustavo, muito bom dia, bem-vindo aqui ao nosso programa. Causou aqui, o governo local aqui no Brasil fingiu uma certa estupefação com as condições em que esses brasileiros foram deportados, né? Foram transferidos para o Brasil em um avião. Mas só que esse voo que chegou no fim de semana e causou toda essa celeuma foi apenas o 33º só durante o governo Lula. É preciso lembrar que o ex-presidente Joe Biden também foi o presidente que mais deportou estrangeiros, mas, incluindo os brasileiros. Foram 3.660 brasileiros. Mas o que eu gostaria de falar, que o senhor falasse ou nos esclarecesse, de acordo com as informações de que dispõe, se essa coisa de os presos viajarem acorrentados, com os pés acorrentados e também com algemas no punho, se isso é um protocolo seguido pelas polícias americanas, se isso segue uma legislação local, porque causou um certo espanto que aqui no Brasil, preso raramente é algemado, né, por decisão do Supremo Tribunal Federal. Mas nos Estados Unidos há um protocolo nesse sentido? Foi isso que aconteceu? Sim, Cláudio, existe um protocolo que a justificativa desse protocolo, não advogando por ele, nem defendendo, mas é a proteção da tripulação. Não raro esses voos, eles têm 80 ou 100 pessoas deportadas que não estão felizes em sair dos Estados Unidos porque tiveram a chance de pedir, né, para, durante o processo de deportação, irem embora voluntariamente, né, partirem voluntariamente dos Estados Unidos. Então, por definição, são pessoas que não querem entrar naquele avião e ir embora dos Estados Unidos. Tem uma vida aqui. Então, são 80, 100 pessoas ali contra uma tripulação de 6, 8 pessoas. Então, por proteção da tripulação, por precaução, e por não ser possível avaliar qual deles apresentaria algum tipo de risco, sim, o padrão é que eles viajem nessas condições. No caso do voo, neste voo específico, teve um problema a mais, que foi o ar-condicionado ali, ele não estava funcionando, e isso causou uma revolta das pessoas que estavam no voo, por isso que ensejou, eu acho, que essa celeuma toda, que em Manaus eles estavam aguardando a chegada de um outro avião fretado para terminar o voo. E aí o governo brasileiro interviu oferecendo um avião da FAB para terminar, então, aquele trecho. E aí, sim, nas mãos do governo brasileiro, Cláudio, claro, né, o governo brasileiro os trata da maneira que quiser, porque tem jurisdição sobre eles a partir dali. E aí eles decidiram, então, liberar as algemas e prosseguir o voo no avião da FAB até Confins. Professor, um prazer estar falando com o senhor aqui no Jornal Gente. Aproveitando que a gente está aqui na Europa, as deportações elas não são tão comuns. Existe uma briga a esse respeito também. Aliás, é um debate no mundo todo, né? Essa questão da imigração. As deportações elas são mais raras do que elas acontecem nos Estados Unidos, mas elas acontecem. Comparando com os Estados Unidos, de que forma os países europeus fazem suas deportações segundo as legislações? Bom, as leis internacionais, Sônia, elas têm esse pequeno entrave. Sempre que se trata de direito internacional, existe sempre um pequeno entrave que se chama soberania nacional, né? Então, criam-se tratados que levam décadas para se assinar, discussões, mas sempre esbarra nesse detalhe que é a soberania nacional de cada país. Cada país legisla, cumpre as suas leis de acordo com a sua discricionariedade, a sua soberania. Então, assim, nos países europeus, como regra, existem tratados para que as pessoas recebam um tratamento, os deportados, um tratamento digno, um tratamento humano, um tratamento até cordial. Porém, em muitos casos, não raramente, é necessário algum tipo de proteção, algum tipo de salvaguarda, de novo, da tripulação, dos seguranças, porque não há um segurança para cada um deportado. São sempre um número muito maior de deportados. E a gente não pode esquecer, essas pessoas tiveram durante muitos anos, claro, a sua imensa maioria, tiveram a chance de ir embora para o seu país de origem voluntariamente durante o processo de deportação e não o fizeram. O que nos leva à conclusão,
elas estavam querendo ficar nos Estados Unidos. Então, de alguma maneira, estão muito contrariadas, entrando num avião contra a sua livre vontade. Então, há um clima de animosidade já premente, né, já por natureza, né, desde o início. A gente está conversando com o Dr. Gustavo Nicolau, advogado, mestre e doutor pela USP, mestre em Direito pela Universidade de Chicago, fala conosco direto da Flórida, nos Estados Unidos. Eu queria perguntar para o senhor o seguinte, Dr. Gustavo, o governo dos Estados Unidos, todas as gestões sempre promoveram deportações. Me parece que a diferença agora no governo Trump é a forma de comunicar como isso está sendo feito, não é? Com operações, com declarações muito fortes do presidente, enquanto candidato e agora já tendo assumido, deixando claro que imigrantes ilegais não são bem-vindos nos Estados Unidos. Durante algum tempo, o país conviveu com isso, meio que naquele jeitinho, né? Faz de conta que eu não estou vendo, toca a vida e vida que segue. Eu queria que o senhor traçasse para a gente qual que é o perfil da comunidade brasileira que mora hoje nos Estados Unidos, muita gente na Flórida, de onde o senhor fala, porque existe, às vezes, na cabeça de quem vai para outro país, aquele período em que você está ali numa espécie de limbo e tenta regularizar a sua situação. Como é que estão os brasileiros de forma geral? A maior parte já é regularizada, muita gente esperando. E qual que é o clima que existe hoje entre os brasileiros que moram na Flórida? Muito bom dia, Thaís. Bom dia. É um prazer falar com você. Obrigada. Tem um detalhe importante que não tem sido mencionado por ninguém. Eu, pelo menos, não ouvi ninguém falar sobre isso, mas existe uma lei que foi já aprovada pelo Congresso, que se chama Laquin Riley, que era uma estudante que foi assassinada na Geórgia por um imigrante ilegal. Esta moça se chamava Laquin Riley e foi assassinada. Ela cursava enfermagem e causou uma grande revolta na sociedade americana, e essa lei foi aprovada agora. Virou uma bandeira dos republicanos, o nome dela, inclusive. No discurso de Estado da União, o Joe Biden mencionou, por exemplo, justamente esse episódio, né? Mas, enfim, essa lei foi aprovada e o que ela faz é ampliar, vamos chamar assim, a base de cálculo das pessoas que podem ser deportadas. Porque havia ali, como eu disse, um start para o processo de deportação. Como regra, uma pessoa que está ilegal nos Estados Unidos, 10, 15 anos, mas não tem nenhum tipo de crime, o processo dificilmente startava, Thaís, dificilmente ele iniciava. Com essa lei, mesmo pequeníssimos furtos, pequeníssimos crimes, às vezes dirigir embriagado, já pode dar ensejo ao início do processo de deportação. Esse é um detalhe que, na prática e de verdade, muda a base de cálculo dos possíveis deportados, né? Quanto ao perfil do brasileiro, que você perguntou, é muito variável, Thaís. A gente tem desde de uma pessoa que cruzou a fronteira ali pelo Rio Grande, no Texas, e entrou aqui sem qualquer tipo de documento e ficou, até no outro extremo, pessoas que literalmente fizeram um Pix de $1 milhão para receber em algum momento o seu green card. Então, é um mix muito variável de pessoas que estão aqui nos Estados Unidos. Acho que não seria assim, possível traçar um perfil comum entre os brasileiros que cá estão, né? Um ponto que também precisa ser ponderado é que, se aumentarmos muito a base de cálculo dos deportados, Thaís, muito rapidamente os Estados Unidos vão sentir uma inflação, porque a mão de obra vai diminuir, ela vai encarecer, e isso vai gerar não só um desabastecimento, como também possível inflação. Então, problemas tão complexos como esse não tem solução fácil. Então, você mexe um pouquinho aqui, você gera imediatamente um efeito a colar. E esse efeito inflacionário, ele deve acontecer caso, de fato, as deportações sejam demasiadamente ampliadas nos Estados Unidos. Doutor Gustavo, é possível que um brasileiro que queira morar nos Estados Unidos consiga o green card? Esse processo depende de que condições? Sim, é perfeitamente possível. É isso que eu faço, 8 horas por dia.
de segunda a sexta, o nosso escritório, né, faz exatamente este processo de obtenção de green card para pessoas que querem mudar para cá. Existem alguns caminhos, né, mas, assim, para resumir, basicamente, há caminhos. Pedro, e o Donald Trump promete aumentar esse caminho, facilitar esse caminho, que é o caminho, basicamente, do seu currículo. Os Estados Unidos, Pedro, eles têm uma necessidade incrível de mão de obra qualificada. Né? A Sônia pode dizer também, acredito que seja muito parecido na França. Né? Há uma carência de uma mão de obra qualificada. Então, assim, um engenheiro aqui é muito disputado, porque essas pessoas altamente qualificadas, estou falando de faculdade, mais 5 anos de experiência no mercado, Pedro, essas pessoas já estão empregadas em solo americano. Então, é muito difícil uma empresa conseguir contratar um engenheiro. Há quase uma disputa entre empregadores por bons profissionais. Porque uma economia de 30 trilhões de dólares, Pedro, a do Brasil é 2,2, é uma economia que já sugou toda a mão de obra qualificada e precisa. Quem sabe fazer de mais aqui na mão de Europa, obra. viu, professor? Só uma parte, custa muito caro. Justamente porque, Sônia, eles foram absorvidos por essa economia gigantesca. Então é muito caro mesmo contratar uma mão de obra qualificada, é difícil encontrar. Você precisa tirar uma pessoa de um lugar que ela já está trabalhando, não tem engenheiro sobrando aí no mercado, né? Dando sopa aí no mercado, disposto a trabalhar. Eles estão empregados, né? Eles estão muito bem empregados. A mão de obra, Pedro, é o combustível da economia. E lembre-se, essa economia americana é um carro que gasta muito combustível, uma economia gigante. Então, ela precisa de mão de obra, especialmente a qualificada, e por isso ela tem que buscar fora. Não deixa de ser uma oportunidade para o brasileiro que quer morar fora legalmente, apresentar literalmente o seu currículo para o governo americano e tentar o seu green card. Doutor Gustavo, para ficar claro, né, com relação aos deportados, não só brasileiros, mas de vários outros países, né, sobretudo aqui na América Latina, são todos casos de pessoas que, de uma maneira ou de outra, já estavam sob processo judicial de deportação porque cometeram algum tipo de delito, é isso? Alguns, inclusive, estavam presos já, né? E se encontravam entre os que embarcaram de volta e têm embarcado de volta, né? É exatamente assim? Cláudio, eu evito usar a palavra sempre, porque aparece um que não estava, né, e quebra a nossa narrativa. Mas, como imensa regra, Cláudio, sim, as pessoas que estão no ponto final de um processo de deportação, que é o embarque, infelizmente, são pessoas que vinham de um processo, como imensa regra geral, um processo no qual elas foram ouvidas, tiveram advogado, tiveram audiência, né, tiveram ali a oitiva de um juiz. Então, essas pessoas vinham num longo processo, né, e que culminou com essa deportação. E, sim, é possível dizer que, como regra, pelo menos, o início de um processo de deportação, Cláudio, exige, né, ali cometimento de um pequeno delito. Não é um pré-requisito fundamental, mas na prática, né, como regra, isso acaba acontecendo. A pessoa bebeu e dirigiu, bateu o carro, né, cometeu um pequeno furto. Como regra, é assim que começa. Óbvio que não dá para a gente dizer que todos que são deportados têm a mesma origem. É muito variado isso. E a gente não consegue acessar, óbvio, a informação de cada um deles. Mas, como regra, sim, é possível dizer isso. E também é possível dizer, Cláudio, que isso já acontecia, óbvio, né? É uma rotina isso acontecer em outros governos, né? Agora ganhou uma visibilidade, porque, óbvio, estava todo mundo, acho que em estado de espera, né? Pelo tanto que foi falado isso durante a campanha, pelo tanto que o Trump, né, reverbera esse tipo de assunto. Professor, falando na verdade, eu fiz uma pesquisa sobre isso e dentro desses aviões, eles falam em delitos leves, crimes graves. A mesma pessoa que estava clandestina, ela pega o mesmo voo com alguém que cometeu, por exemplo, aquele papel de coiote, ou então que trabalhou com contrabando ou falsificação. Como é que funciona isso? Existe uma discriminação na hora desse voo
por conta do tipo de delito, de leve a grave? Existe no momento final ali da separação das pessoas que vão embarcar, existe uma tentativa, Sônia, de classificar, né, o delito pela gravidade dele. Tá? E aí, à medida que aumenta-se, né, o rigor ou a intensidade do delito, aumentam-se as proteções. Tá? Mas a gente sabe que, na prática, nem sempre isso é possível, nem sempre isso é de fácil concretização. Então, existe esse mix que acaba gerando uma necessidade de uma proteção contra todos, infelizmente. Uma coisa que pouca gente sabe, Sônia, não sei na França, mas nos Estados Unidos, se uma pessoa, por exemplo, ela entra nos Estados Unidos com um visto de turista aqui no aeroporto, que tem algum problema, ou expirou, ou passou da validade, ou na última vez que entrou, ela ficou mais do que 10 meses aqui, por exemplo. Quando essa pessoa entra como turista, com visto ali no aeroporto, como todo mundo que vai na Disney faz, e ela vai ser mandada embora, não é um processo de deportação nesse caso, né, tecnicamente, e não há voo naquele dia, ela é colocada numa cela. Então, veja, às vezes é um pai de família, às vezes uma pessoa que tá de boa fé, não cometeu crime nenhum, mas ela teve algum probleminha no visto, não dá para ir embora naquela noite, ela é colocada numa cela dentro do aeroporto, por exemplo, no aeroporto de Orlando. Isso infelizmente, não é absurdo ocorrer. Então, eles têm salvaguardas, eles têm proteções para o pessoal deles, para as pessoas que trabalham para eles, e uma delas é justamente algema, é cela, é prisão. Infelizmente, isso acontece. Doutor Gustavo, para a gente terminar a nossa conversa, hoje tem uma reunião em Brasília, presidente da República, ministros, para falar a respeito disso. O governo brasileiro já disse que acha que não é digno o tratamento que os deportados brasileiros estão recebendo. Do ponto de vista do direito internacional, algo pode ser feito pelo governo brasileiro ou não? Thaís, me parece que é uma satisfação para o público, esse tipo de reunião, de enviar um ofício pedindo esclarecimentos, é uma troca de ofícios absolutamente protocolar, com termos vagos, platitudes de ambos os lados, porque, de novo, a gente volta à questão da soberania nacional. Até aquele ponto que o avião pousa em solo brasileiro, nos Estados Unidos tem a jurisdição e tem até o dever de manter a integridade daquelas pessoas. Dali em diante é o Brasil que cuida com as regras dele. Então, cada um vai cuidar dentro do seu território, claro. Enquanto o avião está voando, há normas de direito internacional que vigem, mas como regra, na prática, Thaís, cada um vai cuidar do seu trecho, vão trocar aí ofícios, declarações muito respeitosas. O ministro Lewandowski, que foi meu professor, ontem ele falou em algo como sobriedade do governo brasileiro. Mas, na prática, cada um vai cuidar da sua maneira, dentro de sua jurisdição. Professor Gustavo Nicolau, muito obrigado pelos esclarecimentos ao vivo aqui para nós na Rádio Bandeirantes e na Band News TV. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, bom dia. Obrigada. Já tem mais informação ao vivo chegando aqui